Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer e uma alegria, mais uma vez, nós estarmos reunidos no nome de Jesus, para juntos, como comunidade cristã, cultuarmos o nosso Deus, declararmos o nosso amor, o nosso louvor a Ele, aquele que tem feito grandes coisas em nossas vidas. É um prazer e uma alegria muito grande poder estar com você na sua casa, nós aqui, louvando, cultuando o nosso Senhor, adorando na beleza da sua santidade e podendo também ouvir a palavra que vem de Deus. O meu desejo é que nós possamos ter momentos inspirados, momentos abençoados, momentos em que nós vamos declarar o nosso amor ao nosso Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, e momentos também que nós ouviremos a palavra que vem dele, para sermos alimentados, fortalecidos pelo nosso Senhor. Peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você tem de amizade. Peço para você fazer isso no seu status, para você compartilhar nas suas redes sociais, para que juntos todos nós possamos estar aqui nesse momento especial de culto, de exaltação ao nosso Deus. Eu quero falar para você, não se esquecer do nosso momento de oração, todos os dias, ao meio-dia, esse momento muito importante da vida da igreja, em que nós estamos nos colocando diante de Deus, em clamor, em súplica, pelo mundo, pelas pessoas que estão tanto necessitando. Peço a você, meu irmão, minha irmã, que possa estar orando pela dona Helena e a família, que está mais uma vez enlutado, a nossa irmã Leni, presbítero Valdir, que também estão enlutados. Peço para você estar em oração pela nossa irmã Dalit. Peço para você, meu irmão e minha irmã, estar em oração pela dona Rosa. Eu fiquei sabendo que ela está com Covid. Vamos orar por ela, para que Deus possa restaurar a saúde dela o mais rápido possível. E eu sei que você tem muitos outros motivos de oração, e eu quero que você, por favor, possa estar junto conosco todos os dias, ao meio-dia, parando com tudo aquilo que nós estamos fazendo, para estarmos alguns momentos na presença de Deus, em súplica. O segundo aviso é você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta. Essa conta que está aparecendo para você, uma conta do Itaú, é uma conta específica para os dízimos e as ofertas. O Pix está aí para você anotar. E também, você que quer contribuir com a reforma e ampliação do nosso templo, essa conta da Caixa Econômica é uma conta específica para a reforma do templo. O Pix também está aí para você contribuir com essa obra, para você estar junto conosco em oração, sonhando conosco, e você que tem condições possa estar contribuindo com essa obra do nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, nós estamos na Tua presença, te somos gratos, te louvamos, engrandecemos o Seu nome nessa noite tão especial. Pedimos a Deus que o Senhor receba dos nossos lábios todo louvor, toda adoração, toda gratidão, porque nós estamos reunidos, ó Deus, para te adorar, para te bendizer. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, ó Deus, e envie, por favor, a Tua palavra, nos fortalecendo, nos alimentando, nos orientando a vivermos uma vida que agrada o Senhor. Esse é o nosso desejo. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, o Salmo de número 149 nos diz assim: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos e no seu leito cantem de júbilo. Bem, esse texto da palavra de Deus, na verdade, é uma convocação a mim e a você, para juntos louvarmos a glória de Deus, para exaltarmos ao nosso Deus, para colocarmos nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu quero convocar meu irmão, minha irmã, para que juntos nós possamos, nessa hora, estarmos em adoração ao nosso Deus com cânticos. Boa noite. Espero que todos estejam bem,
né? E eu sei que muitas pessoas estão com saudade de estar juntos, saudade de cantar junto, de ouvir a igreja cantando, né? Então, já que a gente ainda não pode estar juntos, vamos fazer o exercício de imaginar que tem várias pessoas, que você está ali no meio da igreja, que você está realmente louvando a Deus junto com todo mundo, para a gente matar um pouquinho da nossa saudade. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. E assim, gente, é muito estranho mesmo a gente estar aqui falando, cantando e não ouvir vocês que estão aí do outro lado. Então eu espero que aí na sua casa, com a sua família, com amigos, com quem você estiver, louve mesmo de coração. Esse momento é o momento que você tem para expressar a Deus tudo de bom que você está sentindo, ou às vezes tudo que você está sentindo nesse momento é o momento para você falar com Deus, para sentir Ele mais perto de você, né? Para estar se preparando para receber a palavra, né? Então, assim, que todas as músicas possam ter um grande significado, que não seja só um momento de louvor, que seja um momento da gente realmente estar pensando na letra, pensando em tudo que a gente está cantando.
Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos, Senhor. Obrigada, ó Pai, porque o Senhor nos dá tantas chances, Senhor Deus, de louvar, ó Pai, e às vezes, Senhor Deus, nós desperdiçamos essa chance, mas mesmo assim, ó Pai, só está sempre de braços abertos a nos receber, a receber o nosso louvor, meu Pai. Agradeço, Senhor, porque nós podemos estar aqui, ó Pai, seja com nossas famílias, seja com amigos, Senhor Deus, mas o Senhor está sempre presente onde quer que nós possamos te louvar, meu Pai. Esteja, Senhor Deus, abrindo os nossos corações, preparando os nossos corações para receber essa palavra, Senhor Deus, que vem de Ti, meu Pai. Que possa realmente fazer uma diferença durante toda essa semana, durante todas as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus que eu te agradeço, Senhor Deus. Amém. Amém. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias mais uma vez, o texto dos Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Hoje nós vamos ler do verso 6 ao verso de número 9. Nós aprendemos na semana passada que Provérbios é um manual da sabedoria para a vida, a sabedoria que vem de Deus e não daqui da terra. E nesta noite nós vamos então ver a sabedoria de Deus para as nossas vidas, a parte 2, agora do verso 6 ao verso de número 9, o texto nos diz: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esse texto dos Provérbios, eu fico encantado ao ler Provérbios, porque, de fato, Provérbios é um manual da sabedoria para a vida, da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa realidade. Provérbios, na verdade, é a sabedoria que vem do trono de Deus para mim e para você. Provérbios, ao ler Provérbios, nós somos tomados por uma sabedoria que nos conduz a caminhos de santidade, de misericórdia, de empatia, de amor ao próximo. Nós somos tomados, ao ler Provérbios, por uma sabedoria que nos traz o amor, a fidelidade e o entendimento de Deus. Porque Provérbios abrange todas as áreas de nossas vidas, trata da vida pessoal, da vida familiar, trata do trabalho, do lazer.
Provérbios enfatiza o relacionamento com Deus, com as pessoas. Provérbios destaca a necessidade de sermos justos e também misericordiosos. Provérbios estabelece a necessidade de sermos criteriosos com as nossas ações, as nossas motivações, com as palavras, com os nossos pensamentos. Provérbios direciona a colocar os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos objetivos nas mãos de Deus, sabendo que é Ele que orienta, é Ele que direciona as nossas vidas. Provérbios tem sabedoria oportuna para os governantes e governados. Conforme o reverendo Hernando Dias Lopes nos diz, estudar o texto de Provérbios é fazer um curso de pós-graduação na escola da vida. E, por isso, eu estou convidando você, meu irmão e minha irmã, desde a semana passada, para ouvirmos os conselhos que vêm de Deus. O primeiro conselho da semana passada, do domingo passado, que Deus nos dá, é que Deus tem a última palavra. Segundo o versículo de número 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, nós vimos na semana passada que o ser humano não tem controle da sua vida, pelo contrário. Nós cremos num Deus onde tem o domínio, o controle do universo, da história e, portanto, das nossas vidas. Não é a nossa palavra que manda e que fica de pé, mas é a palavra de Deus que permanece, que direciona as nossas vidas, porque Deus tem a última palavra. O segundo conselho que nós vimos na semana passada é que Deus julga as nossas intenções. O verso 2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Retomando aquilo que o reverendo Hernando Dias Lopes disse, ele disse que nós somos a geração que aplaude a performance, que premia o desempenho, que acende as luzes do palco para o glamour da aparência. Somos uma geração que idolatra o corpo e cultua a beleza física. No entanto, a palavra de Deus diz que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a pessoa que teme ao Senhor, esta será louvada. Ou seja, o que conta para Deus não é o que aparentamos ser, mas o que somos de verdade. O terceiro conselho que nós vimos é que, quando nós confiamos em Deus, os nossos planos são bem-sucedidos. O verso de número 3 diz: confia no Senhor, as tuas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, nós aprendemos a verdade que nós dependemos totalmente de Deus, que nós podemos confiar as nossas obras, as nossas vidas nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem a direção correta. Como nós vimos na semana passada, meu irmão e minha irmã, nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja, ou melhor, para que a nossa vontade seja a vontade de Deus e não o contrário. Porque os caminhos de Deus são melhores do que os nossos e os desígnios de Deus são mais elevados do que os nossos. O quarto conselho que nós vimos na semana passada é que os planos de Deus não podem ser frustrados. O verso 4 nos diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Ou seja, tudo está de acordo com a vontade de Deus. Deus criou até mesmo as nações iníquas para trazer correção, orientação, repreensão da parte de Deus sobre a vida do seu povo, que muitas vezes está em desobediência. E uma coisa que nós vimos também é que nós não podemos nos esconder da presença de Deus, porque Ele é onisciente, e nada escapa do seu controle, porque Ele é onipotente. Na verdade, nós vimos também que Ele está em todos os lugares, e Ele é onipresente, e nós não podemos desafiá-lo, porque Ele é todo-poderoso, segundo a palavra de Deus. E o quinto conselho que nós vimos na semana passada é que os arrogantes não ficarão sem castigo. É isso que diz o verso 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Bem, nós podemos resumir esta máxima da palavra de Deus com o texto: Deus resiste aos soberbos, contudo concede a sua graça aos humildes. Segundo a palavra de Deus, Deus detesta os arrogantes de coração, e eles não ficarão sem punição, sem repreensão. E aí, nós chegamos hoje para aprendermos mais uma vez alguns conselhos que vêm da parte de Deus. E o sexto conselho é que a confissão do pecado e o perdão é a confissão do pecado
e o perdão. O texto nos diz lá no verso 6: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Meu irmão e minha irmã, o teólogo Derek Kidner disse que a palavra, no seu emprego aqui, não desfaz a doutrina da graça, muito pelo contrário, é uma exigência característica dos frutos dignos de arrependimento. Até porque os fatores que levam uma pessoa a receber o perdão são dois. O primeiro deles é a misericórdia daquele que julga, e o segundo deles é a sinceridade daquele que é julgado, ou seja, é a misericórdia de Deus que nos traz o perdão e é o nosso arrependimento que nos concede sermos, então, perdoados pelo nosso Deus. Ou seja, quando o indivíduo admite o seu erro e humildemente confessa e abandona o seu erro, ele recebe a remissão dos pecados, ou seja, o perdão de Deus. É isso que nos diz Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, o que esse texto está dizendo a mim e a você é que enquanto nós escondermos os nossos pecados, pesará sobre nós a nossa culpa. E quando nós buscarmos a verdade de Deus e confessarmos as nossas transgressões e os nossos pecados, nós receberemos então o perdão de Deus. É isso que nos diz 1 João, capítulo 9, ou melhor, capítulo 1, verso 9, o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, da mesma forma que a misericórdia, e pela misericórdia, melhor dizendo, e pela verdade se expia a culpa, pelo temor ao Senhor é que se evita o mal. Ou seja, aqui Salomão está dizendo a mim, a você, meu irmão e minha irmã, é que é o temor ao Senhor que nos livra da queda. É o temor ao Senhor que nos afasta das armadilhas da vida. É o temor ao Senhor que nos faz caminhar em passos verdejantes. É o temor ao Senhor que nos livra das ciladas da vida. É o temor ao Senhor que nos faz caminhar em liberdade, a verdadeira liberdade. É o temor ao Senhor que nos livra de vivermos os prazeres sem santidade, as alegrias sem a pureza e a culpa sem o perdão. É o temor ao Senhor que nos livra de caminharmos por caminhos tortuosos. E aí nós chegamos no 7º conselho de Deus, é que Deus ensina como reconciliar-se com os inimigos. Deus ensina como reconciliar-se com os inimigos. O verso de número 7 nos diz: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Na linguagem da Bíblia, a mensagem, esse texto fica assim: quando o Eterno aprova alguém, até os inimigos dessa pessoa se tornam seus amigos. Querida, para comprovarmos essa verdade desse texto, basta apenas nós caminharmos na palavra de Deus, nós caminharmos no texto da palavra de Deus. Por exemplo, quando Davi foi perseguido por Saul, ele acabou encontrando refúgio no lugar mais improvável de todos, entre os filisteus. Você sabe, você que é estudioso da palavra, que era um lugar improvável, porque há anos atrás Davi havia vencido e matado o grande herói dos filisteus, um homem chamado Golias. Era um lugar improvável, mas é ali que Davi foi, e não apenas foi poupado pelo rei, se fingindo de louco, é isso que o Salmo de número 34 nos diz, como também recebeu do rei uma autorização para viver numa cidade. E, pelo rei, ele teve muita confiança. Diante disso, nós podemos concluir duas coisas, ou seja, ou o rei filisteu enlouqueceu, ou o que nós estamos lendo aqui a partir de Salomão, filho de Davi, é uma verdade de Deus. Ou o rei ficou louco, ou o que aconteceu na história de Davi é uma verdade, que quando nós andamos nos caminhos de Deus, Deus reconcilia conosco até mesmo os nossos inimigos. Bem, meu irmão e minha irmã, na busca pela paz no lar, na família, no trabalho, entre os amigos, na busca pela paz
na vizinhança, muitas vezes nós negociamos valores inegociáveis. Nós cedemos em pontos que são pilares para a nossa fé. Isso é inútil, porque a palavra de Deus nos diz que para reconciliar os inimigos conosco, para vivermos em paz, precisa de uma coisa: precisa nós andarmos nos caminhos de Deus. É por isso que eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus, para os exemplos positivos e negativos. Por exemplo, o rei Acás quis comprar a amizade e a proteção dos assírios. Isso está em 2 Reis, capítulo 16, versos 7 a 9. Mas, na verdade, ele caiu, foi na idolatria dos estrangeiros. Isso está em 2 Reis, capítulo 16, verso 10 a 18. Ou seja, o que nós podemos perceber é que muitos cristãos vendem os seus valores para obter um resultado de uma trégua, de uma falsa amizade. Mas, na verdade, essa pessoa está tomando para si uma danosa parceria com o mundo, com o pecado, e se afastando de Deus. Evidentemente, o caso que nós estamos vendo aqui é muito diferente, porque o que Davi está falando é que Deus age, ou melhor, é que Salomão está falando, é que Deus age assim quando os caminhos de um homem e de uma mulher são agradáveis ao Senhor. Ou seja, Deus é que vai à frente, estabelecendo a paz, restaurando as nossas relações com os nossos inimigos, quando nós andamos em Deus. Não pela nossa paz, não pela nossa tentativa, pelos nossos esforços. O presidente americano Abraham Lincoln disse que a maneira mais sensata de lidar com o inimigo é torná-lo um amigo. A maneira mais sensata de lidar com o inimigo é torná-lo um amigo. E você deve estar pensando, mas o que fazer? Como eu posso fazer isso? Como eu posso alcançar esta amizade, essa trégua? Bem, Salomão acabou de responder. Se a maneira de viver, ou melhor, se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma até mesmo os nossos inimigos em amigos. Reverendo Hernando Dias Lopes, em seu comentário bíblico de Provérbios, destaca o caso do patriarca Isaac. Preste muita atenção. Quando Isaac habitou na terra de Gerar, ele semeou ali e colheu muito. Ele se tornou rico, ele prosperou abundantemente. Ele reabriu poços antigos, ele cavou novos poços, pensando na água. Os filisteus, por inveja, entulharam os seus poços. Mas Isaac, por sua vez, ao invés de brigar com o inimigo, ele continuou cavando novos poços. Os pastores de Gerar contenderam com ele por causa desses poços, mas Isaac não se agarrou a essas questões, a essas contendas. Ele não trouxe para o seu coração as mágoas. Ele seguiu em frente e aonde ele ia, ele cavava novos poços, ele trabalhava a terra, até que ele foi expulso da terra de Gerar. Mas ele não deixou que a amargura, que o ressentimento dominasse o seu coração. Pelo contrário, ele buscou novas fontes, novas terras. Ele buscou novas opções, novas oportunidades. A palavra de Deus diz que Deus apareceu a Isaac e prometeu abençoá-lo e a multiplicar a sua descendência. Sabe o que aconteceu? Quando os inimigos de Isaac souberam de que ele era abençoado por Deus, eles o procuraram e eles se reconciliaram com Isaac. Sabe por quê? Porque é assim que Deus age hoje em dia. Quando nossos caminhos trilham os caminhos que agradam a Deus, Deus reconcilia conosco, até mesmo os nossos inimigos, as pessoas que falam mal de nós. Quando nós andamos em Deus, é Deus que vai à frente, estabelecendo a reconciliação e a paz que excede todo entendimento. Aí nós chegamos no 8º conselho de Deus. O lucro desonesto não vale a pena. Segundo o verso 8, melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Ou seja, a verdade é que nós podemos concordar que a desonestidade costuma dar bons lucros. No entanto, ela também trará grandes prejuízos. É por isso que Salomão está falando isso. E quem está falando é um homem rico. E ele está afirmando que é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. É isso que Salomão está nos dizendo. Bem, Salomão está falando de um ser humano que
não tem como justiça, como verdadeira alegria, os seus bens, mas a sua vida de retidão em Deus. Salomão está falando de um homem trabalhador que se nega a levar vantagens sobre os outros ou a lançar mão de expedientes desonestos e ilegais. Salomão está dizendo que este homem, essa mulher, prefere um salário limitado e até mesmo passar por dificuldades para não privar a sua vida da honra, do caráter, da ética e do testemunho. Além do mais, Salomão está provavelmente olhando para pessoas que verdadeiramente temem ao Senhor, por entender que, além de Deus ser o provedor do justo, Deus é aquele que vai punir o que é injusto. Salomão tem consciência de quem é o Deus que ele serve. Talvez você esteja pensando, mas pastor, e o que está acontecendo hoje em dia em nosso país, no nosso mundo, os políticos que roubam o nosso dinheiro, que tratam a saúde, tratam a nossa vida, como se a nossa vida não valesse a pena. Bem, há uma mensagem que está implícita aqui, que o aparente silêncio de Deus diante das injustiças e o seu tardar em punir o que é mal pode produzir uma imagem distorcida do reto juiz, que é o nosso Deus. É por isso que os desonestos pensam com isso, que Deus não se importa, de que Deus não vai agir, e é por isso que eles acham que têm liberdade para lucrar cada vez mais. Entretanto, o Senhor não se cala, e a paciência de Deus não é desinteresse pelo bem. A verdade é que, segundo a palavra de Deus, a riqueza é uma bênção de Deus, quando plantada com honestidade. É Deus que fortalece as nossas mãos para o trabalho, para adquirirmos as riquezas. A prosperidade de Deus não traz como resultado o desgosto. Pelo contrário, a bênção de Deus traz felicidade. No entanto, é um terrível engano negociar princípios e vender a consciência para acumular bens materiais. É o dinheiro adquirido com injustiça, que não produz conforto, não produz descanso, não traz o sono, não traz a verdadeira alegria. Mentir e corromper para obter vantagens financeiras é uma tolice. Roubar e gananciosamente surrupiar o dinheiro alheio para acumular riquezas é uma consumada loucura. Torcer as leis e atentar contra a vida do próximo e abastecer da sua ganância é entrar num caminho de morte. Talvez você esteja enojado com tudo que nós estamos vivendo, politicamente falando, em nosso mundo. Talvez você esteja enojado com a injustiça, com a corrupção que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus nos diz que é melhor ser pobre, íntegro, do que rico, desonesto. A palavra de Deus nos ensina que é muito melhor morar numa casa simples do que num apartamento e viver inquieto. De nada adianta morarmos numa casa luxuosa e não termos paz na consciência, porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade está em Deus. A segurança não está em dinheiro, mas a segurança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz interior não se ganha com o dinheiro, com aquilo que nós possuímos, mas com a habitação do nosso Deus dentro de nós, através do Santo Espírito de Deus, que, além de tudo, traz a paz, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E aí nós chegamos no 9º conselho da parte de Deus. A direção de Deus é a melhor, sem dúvida nenhuma. O verso 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, o que esse texto está dizendo a mim e a você é que nós somos limitados, é que nós não temos conhecimento, é que nós não sabemos o que fazer. Nós podemos até, queridos irmãos e irmãs, traçar planos, mas nem sempre nós podemos executá-los. Nós podemos até estabelecermos metas, mas nem sempre podemos atingi-las. Nós até podemos almejar as coisas, mas nem sempre nós vamos conquistá-las, porque, na verdade, a pessoa pode fazer os planos, mas quem dá a direção, quem dá a orientação, é o nosso Deus.
Ou seja, em nosso coração nós podemos até planejar, mas é o Senhor que determina os passos. Por isso, a atitude mais sensata minha e a você é nos submetermos a Deus, é buscarmos o conhecimento de Deus, para entendermos a santa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Porque é Deus que conhece o passado, presente e futuro. É Deus que tem todo poder para nos conduzir em triunfo. É Deus que pode nos trazer o vislumbre de projetos futuros e bênçãos da parte de Deus. Todavia, é preciso que eu e você possamos entender que Deus é soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas, de que Ele determina todos os nossos passos. Por isso, eu e você precisamos nos submeter à vontade de Deus. Sinceramente, querido, querida, essa é uma das melhores lições que eu e você podemos ter diante da palavra de Deus. Sabendo de que Deus tem o controle do universo, da nossa história, da nossa vida. É isso que Isaías diz no capítulo 46, verso 9 e 10. O texto diz: lembrai-vos das coisas do passado, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ou seja, tudo das nossas vidas está nas mãos de Deus. É Deus que está conosco sempre, todos os dias. A sua bondade e a sua misericórdia é uma realidade, nos acompanha todos os dias das nossas vidas. É isso que diz o Salmo de número 23. É Deus que nos toma pelas mãos e nos guia por caminhos planos, por caminhos abençoados. É Deus que nos direciona os passos. É Deus que nos desvia do mal. É Deus que nos conduz para marcharmos a caminhada resolutos rumo à glória de Deus. É Deus que nos conduz. É Deus que tem cuidado de nós. Por isso, querido, nós precisamos compreender que Provérbios é, de fato, um manual da sabedoria para a vida, da sabedoria de Deus, não desse mundo. Provérbios nos ensina a sabedoria para vivermos a nossa vida, entendendo a santidade, a justiça, entendendo a misericórdia, a empatia. É o texto da palavra de Deus em Provérbios que nos direciona a colocarmos os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa vida nas mãos de Deus. Por isso, eu e você precisamos, além de aprendermos, colocarmos em prática esses conselhos, entendendo que a confissão do pecado é a porta para o perdão, entendendo que pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal, entendendo que Deus ensina como reconciliar-se com os inimigos, verso 7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos, entendendo que de nada vale o lucro desonesto, porque, segundo a palavra de Deus, melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça, porque a palavra de Deus, ela é uma realidade. A palavra de Deus diz que o reto juiz julgará, punirá o injusto. O reto juiz abençoará com a provisão necessária o justo, que busca viver a sua vida com justiça. E aí, o verso 9 nos diz que a direção de Deus é a melhor. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Eu sei, querido, queria que esse texto ficasse na tela. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo uma realidade que nós não sabemos mais o que sonhar, o que viver. A tristeza e o luto têm chegado perto de nós e nas nossas casas, quase que semanalmente. Nós estamos vivendo dias difíceis. O que fazer? O que fazer para termos um futuro abençoado? O que fazer para vivermos um presente abençoado? A palavra de Deus nos diz que o coração do homem pode até traçar o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. Diante dessa palavra, desses conselhos da parte de Deus, eu e você precisamos nos render diante de Deus para vivermos a vontade de Deus em nossas vidas. Eu e você precisamos
não apenas aprendermos teoricamente esse texto, mas precisamos colocar em prática estes 9 conselhos da parte de Deus. Que Deus nos ajude, que essa palavra continue reverberando dentro dos nossos corações e mentes, para que nós possamos viver uma vida real, vivendo a sabedoria que vem de Deus e colocando essa sabedoria em prática em nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos cantar, queridos? Vamos continuar na presença de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo
este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. De fato, Senhor, o Senhor é bem-vindo em nossas vidas. O Senhor tem transformado nossas vidas, ó Deus, para que sejamos seus filhos e filhas. O Senhor tem transformado nossas vidas através da sua palavra, para que possamos viver a realidade do reino de Deus e demonstrarmos as ações essenciais da vida de alguém que foi convertido, que foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pelos conselhos da sua palavra. Às vezes nós estamos perdidos no que fazer. Às vezes nós estamos, ó Deus, isolados, sem saber o que fazer. Mas a tua palavra é alimento, a tua palavra é fortaleza. A tua palavra, além de tudo, nos orienta a vivermos as nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado por tua palavra. O nosso desejo e a nossa oração é que o Senhor possa, ó Deus, transformar esse texto que nós estudamos durante 2 domingos em verdade da nossa vida e que nós, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, possamos viver todos esses conselhos da parte do Senhor e nos submetermos cada vez mais à tua vontade para vivermos a realidade do seu reino, segundo a sua vontade, ó Deus, produzindo bons frutos, vivendo a realidade que o Senhor nos ensina de justiça, de retidão, de ética, nesse mundo assolado pela maldade, pela injustiça, pela corrupção, ó Deus. Por favor, ó Deus, tranquiliza os nossos corações em meio a tantas dores, a tantas mortes, a tanta realidade difícil que nós estamos vivendo. E o nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor esteja na casa dos enlutados de nossa igreja. Pai amado, que a tua boa mão esteja sobre a família da Dona Helena. Que a tua boa mão, ó Deus, esteja sobre a nossa irmã Leni, o presbítero Valdir, toda a família. Ó Deus amado, que a tua boa mão esteja sobre a vida da Dalit, de todos os familiares, ó Deus, os amigos do Ricardo, ó Deus. Por favor, ó Deus, que a tua boa mão do consolo esteja sobre a vida de todos os enlutados. E o nosso pedido e desejo é que o Senhor possa curar, ó Deus, é que o Senhor possa restaurar aqueles que estão nos leitos de hospital. Por favor, estenda as tuas boas mãos preciosas sobre aqueles que estão passando por tanta agonia. E seja sobre, ó Deus, os profissionais que estão lidando com essa realidade tão difícil que nós estamos vivendo. Ó Deus, e nos dê uma semana especial da tua presença junto de nós, dos nossos, uma semana, ó Deus, em que nós vamos viver todos esses conselhos do Senhor em nossas vidas e que as tuas bênçãos possam chegar em nossas casas, em nossos lares, nossas famílias. Esse é o nosso desejo. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão, a consolação e o fruto do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Eu desejo que você possa ter uma ótima semana na presença de Deus, junto com a sua família. É que Deus possa nos brindar, nos abençoar com a presença dEle e também que essa palavra que nós acabamos de ouvir possa reverberar dentro de nós e dos nossos. Fiquem na paz do Senhor, os vínculos do Calvário.